A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais uma leitura diária. E hoje estaremos lendo 1 Crônicas, capítulo 13, 14 e 15. Capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos no dia de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizessem, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sion do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Queriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Balá e dali a Queriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiava o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com toda a sua força, em cântico, com harpas e com alaudes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu pai Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Solamão, e Ibá, e Elisua, e Opelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus
e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas suas mãos. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar Deus, e disse-lhe: Deus, não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andaduras pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenaram, e ferir o exército dos filisteus desde Gibeão até Jezé. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu termo sobre todas aquelas gentes. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si, a cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Oriel e o príncipe e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Oziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Oriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhe: vós sois o chefe dos pais entre os levitas. Santificai-vos e vos, irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vos assim, e não fizeste o Senhor, fez rotura em nós, porque o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores com instrumentos, músicos, com alaudes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Ramã, filho de Joel, e dos seus irmãos, a Asaf, filhos de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e Etã, filho de Cusaias, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Beni, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaía, e Maceias,
e Matitias, e Elifeleu, e Mequineias, e Obed-edom, e Jeiel, e os porteiros, e os cantores Emã, Asaf e Etam, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maiceias, e Benaia, com alaude sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Giel, e Azarias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o cântico, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazia, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, o sacerdote, tocava as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeaías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitões dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas, que levava a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros, e Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levava a arca dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaudes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Amém, meus irmãos. Estes foram o capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15 do primeiro livro das Crônicas. Que Deus vos abençoe e até a próxima leitura, em nome de Jesus.